Fala galera, empate amargo em casa, né? Um empate que a gente não esperava. E principalmente pela maneira que aconteceu, né? O começo do jogo ali, os primeiros 45 minutos, digamos assim. Até o Inter reagiu um pouquinho antes, mas o primeiro tempo, né? O Inter foi muito mal, né? Muito mal engolido por um Vasco que a gente sabe que é limitado tecnicamente. Né? O Vasco pareceu o Real Madrid, tamanha maneira sonolenta, apática que o Inter entrou. E aí não é uma informação, apenas uma opinião minha. Eu acho que o trabalho da semana, né, foi muito em cima do quarta-feira a gente tem um jogo muito importante, vamos correr certo, vamos jogar com inteligência. Isso foi minando os jogadores de forma que entraram, né, sem dar tanta importância pro jogo. O Roger até fala em coletiva que não, o pré-jogo foi bom ali, né, o pré-jogo, aqueles minutos antes do jogo, aquecimento, reza, oração ali, a rodinha antes do jogo, mas aquilo ali, né, o trabalho da semana eu acredito que já estava, né, impregnado nos jogadores no sentido de que, né, vamos entrar, né, dosando energia dentro do jogo, o Vasco é um adversário mais fraco, daqui a pouco o gol vai acontecer naturalmente, né, e a gente sabe que as coisas não funcionam assim, me admira, né, caras experientes, jogadores, enfim, né, acharem que vão resolver o jogo naturalmente, né, isso a gente sabe que não funciona dessa maneira, tem que estar sempre com a tal da corda esticada, né, e o primeiro tempo o Inter começa sem pressionar alto, a gente sentia que não estava pressionando lá em cima, como fez contra o Santos fora de casa, né? Ficou num bloco médio, sem apertar a marcação, o Vasco começou a gostar do jogo, tinha sempre uma bola descoberta que eles conseguiam inverter o jogo lá nas costas do Bernabé, né? Conseguiam entrar tocando pelo meio, então, no primeiro tempo horrível do Inter, horrível, horrível, marcando de longe. E aí quando se atentou pro jogo já tava 1 a 0 e se não fosse o Rocher, a gente teria tomado mais gols, né? E aí até reagiu no jogo, começou a correr. Como é que reage no jogo? Começando a correr, né? Começou a pressionar, começou a chegar antes do que trotar, né? Começou a dar um pouco de vida, de gás ali para tentar. Ela teve que fazer força para tentar empatar o jogo. Primeiro tempo merecia o empate, aí sim no segundo tempo a gente começou a acelerar, acelerar. E aí apareceu o verdadeiro Vasco, né? Cera, recuado, sem conseguir contra-atacar, e o Inter em cima, em cima, em cima, empilhando chances, bola na trave. Aí apareceu também o jogo do Inter. Só que até taticamente a gente não tem movimentos assim que a gente possa ilustrar aqui. Não foi um jogo tão de nuances táticas, né? Foi muito mais marcado por essa apatia, né, e falta de interesse pelo jogo do início, que depois precisa fazer força e acaba correndo mais do que se tivesse tentado decidir o jogo antes, né? Parece que é uma estratégia tola, assim, porque eu vou e decido e depois eu tento administrar de alguma forma, do que esperar ter que correr, fazer força. Agora a gente vai chegar mais desgastado ainda pro jogo do Fluminense, né? Mas ainda em cima do jogo do Vasco, que me decepcionou bastante, né? É que o Inter provou que era muito mais time que o Vasco, que é muito mais time que o Vasco, que se corresse um pouquinho mais desde o início, tinha, né, ganho o jogo tranquilamente. E aí, claro, o segundo tempo foi empilhando chances, aí a bola, o jogador começa a ficar nervoso, porque a bola não entra, a bola na trave, o goleiro pega, enfim. Cara, são dois pontos que. E aí, outra coisa que me incomoda muito nos clubes, né? Principalmente no Inter, que é o nosso time, achar que se recupera. Não, né? O resultado a gente lá na frente recupera. Não se recupera. Não se recupera. Esses pontos perdidos, eles não se recuperam. E aí, analisando tabela, né? Tu vai lá ganha do Santos. Agora era hora de ganhar e fazer, né, campanha. Né? E é o salto. Tu ganha um jogo fora, confirma em casa. Agora é a mesma coisa se tivesse invertido um empate lá contra o Santos e uma vitória contra o Vasco no Beira-Rio. É ruim? Não, não é ruim, mas é ok. E o ok não te leva a lugar nenhum, né? Tu fica ali sempre no meio, na mesmice, né? Mas enfim, é lamber as feridas agora, focar no jogo do Fluminense e saber que não dá pra entrar, né, desconcentrado, achando que as coisas vão acontecer naturalmente, porque o futebol não funciona assim.